Boa noite a todos, novamente nessa terça-feira, ao vivo, agora 19 horas, estamos aqui em Varginha, no sul de Minas, através da página do Centro Espírita, 3 de outubro, falando para todos os amigos, todos que estão nos assistindo em qualquer lugar de Minas, do Brasil, e vários amigos espalhados pelo mundo afora, que estão sempre refletindo e estudando conosco, na sequência, os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. No estudo passado, na reflexão passada, estivemos no capítulo 3. Hoje, portanto, vamos trabalhar o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esses 4 capítulos, como mencionei já nos estudos anteriores, são bastante importantes, deixando bastante claro para nós a questão da reencarnação, da pluralidade das existências. Então hoje, portanto, será o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Boa noite a todos que já estão nos acompanhando, muito obrigado pela presença, você que já está compartilhando aí nossa transmissão ao vivo. É uma satisfação imensa, é uma honra poder entrar na sua casa levando um pouquinho da doutrina espírita para você refletir conosco. Vamos pedir a Deus que nos abençoe, nosso Mestre Jesus Cristo, que esteja conosco através de seus trabalhadores fiéis, a espiritualidade maior, para que possamos levar a todos, a mim, a você, a minha família, a sua família, vibrações positivas e ensinamentos proveitosos para o nosso dia a dia. Que a paz do Cristo esteja agora e permaneça sempre conosco. Para nós entendermos esse capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É importante a gente lembrar de uma breve conversa que Jesus teve com Nicodemos, um senador dos judeus. Então está no item 5 desse capítulo em estudo hoje. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele reentrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu pela segunda vez: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis de que eu vos disse que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer e ouvis sua voz, mas não sabeis de onde ele vem, nem onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Então aqui já é suficiente para a gente relembrar essa conversa que Jesus teve à noite com Nicodemos, um fariseu, fazia parte do Sinédrio de Jerusalém, senador dos judeus de altíssima cultura em relação às leis judaicas, ao judaísmo, notadamente, portanto, em relação às antigas escrituras, ainda mais especificamente ao Pentateuco de Moisés, os 5 livros básicos de Moisés. Então, o Nicodemos, como os fariseus e os judeus mais cultos, era um especialista nessas leis do Antigo Testamento e as conhecia profundamente. Mas vamos lá. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus faz aqui uma distinção clara entre o Espírito e o corpo.
muito clara. O que é nascido da carne é carne, indica que só o corpo procede do corpo, só o corpo vem do corpo, e que o espírito é independente do corpo. Clara essa expressão de Jesus para nós entendermos aí já a reencarnação com bastante clareza, dentre tantas passagens que Jesus nos deixa claro a lei da pluralidade das existências, a lei da reencarnação. Jesus também disse: vós não sabeis de onde ele vem nem onde ele vai. Significa que não se conhece o que o Espírito foi nem o que o Espírito vai ser. Jesus está se referindo aí às existências anteriores e existências futuras também com bastante clareza. Porque nós vemos a gente vem com esse benefício do esquecimento, como nós todos espíritas sabemos e estudamos sempre, para que possamos receber no seio da nossa família, da nossa amizade, dos nossos relacionamentos, pessoas que provavelmente tivemos alguns problemas e que a divindade, a espiritualidade nos colocam juntos para aprendermos a nos perdoar, amar e a retomar o roteiro certo. Então essa passagem aqui, Jesus também já deixa mais uma vez claro as questões reencarnatórias. O princípio da pré-existência da alma e, por consequência, da pluralidade das existências. Em relação ao entendimento de Nicodemos ter sido travado, ou seja, Nicodemos, apesar de todo o conhecimento do Antigo Testamento, ele não conseguiu entender, perguntando se é possível um homem adulto, um corpo adulto, entrar no ventre da mãe. O que a ciência sabe, nós sabemos, não precisamos ser cientistas para saber que isso é impossível, em se tratando de corpo grande, um corpo de um adulto entrar no ventre de uma mãe. Não há dúvida que sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais do judaísmo, dos judeus, que ele foi confirmado por Jesus e pelos profetas de maneira formal. Hoje, tratando especificamente dessa passagem de Jesus, mas há a passagem dos profetas e outras passagens do Novo Testamento também, que corroboram, confirmam as questões reencarnatórias na humanidade. De onde se segue se conclui que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Nós, como cristãos, não podemos chegar nesse ponto. Temos que assimilar, refletir com a nossa fé raciocinada a lógica da reencarnação, que a gente vai ainda trabalhar alguns pontos hoje. A reencarnação surge como uma necessidade absoluta, como uma condição inerente do homem, inerente da humanidade, porque Deus quer assim, Deus fez assim, para que nós aprendêssemos gradativamente a caminhar no nosso livre-arbítrio. Todos sabemos que fomos criados simples e ignorantes. Então apenas somente a reencarnação consegue justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças, eu digo aparentes injustiças, que a vida nos apresenta. Por que aparentes injustiças? Porque entendendo a reencarnação nós vamos ver que não é injustiça, não há injustiça e não há injustiçados. Há dívidas contraídas por cada um de nós em existências anteriores. Não seria lúcido nem racional nós aceitarmos que viemos com contas para pagar do pecado original de Adão e Eva, ou do nosso avô, ou do nosso bisavô. Não, a minha conta é minha, a sua conta é sua, que foram contraídas em existências anteriores. Então, se hoje atravessamos problemas, obstáculos, dor e sofrimento, é em virtude de nossa construção equivocada anteriormente. Então a gente sempre repisa esse assunto. Vamos construir hoje um amanhã melhor. E vamos entender hoje a dor. Fazer de tudo para que ela seja aliviada, claro, um direito e um dever nosso. A gente ser feliz o tanto quanto é possível, mas precisamos compreender a dor e não deixar que ela se transforme em sofrimento e em desespero. Não podemos pensar desta forma.
Deus sendo soberanamente justo e bom, ele deve considerar, e ele considera igualmente a todos os seus filhos, e é por isso que dá a todos o mesmo ponto de partida, como acabo de dizer. Em outras palavras, Deus nos dá a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência seria uma injustiça. Então, como podemos admitir preferências por parte de Deus se Ele é soberanamente justo e bom? Não é razoável. O ponto de partida é o mesmo. Se hoje a gente vive numa sociedade com seres humanos em condições totalmente diferentes, é construção de cada um de nós. O outro então merece, eu deixo ele igualdar. Não, o raciocínio também não é esse. Se a gente consegue compreender a situação, a gente tem obrigação de ajudar aquele que está numa situação inferior à nossa. Assim como a espiritualidade maior nos ajuda em todos os momentos. Não creia que você está desamparado, nunca esteve. Nem eu, nem você, nem ninguém. É que às vezes a gente não quer ouvir as intuições da espiritualidade maior e acaba se equivocando novamente. Então, todo privilégio seria uma preferência e toda preferência seria uma injustiça. Então não há preferência, Deus não joga dados, Deus nos coloca em posições semelhantes, nós tendo sido criados simples e ignorantes. Agora somos complexos e ignorantes, mas somos criados simples e ignorantes. Aquele que trabalha atualmente pelo seu progresso moral, pelo seu progresso espiritual, ele vai abreviar e vai encurtar a duração da encarnação material. O que é encurtar, abreviar a duração da encarnação material? Ele vai abreviar o número de encarnações em mundos não felizes como o nosso. A gente busca felicidade, todos buscamos. Então, se a gente quer ter vidas, existências melhores, a gente tem que construir agora, trabalhando em cima, de acordo, consoante os ensinamentos do Cristo, o que nos traz a doutrina espírita, no bem, na caridade, no amor, tentando a nossa reforma íntima, trabalhando a nossa reforma íntima todos os dias. Então, trabalhando no bem hoje, a verdadeira e completa felicidade chegará mais cedo. Não temos dúvida disso. Não temos dúvida disso. Vamos voltar um pouquinho lá no tema da noite, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso parte de uma conversa de Nicodemo, senador dos judeus, com Jesus. E Nicodemos estava sedento de informações, ele procura Jesus à noite. Muitos dizem que pela posição social que ele tinha, talvez ele tivesse até vergonha de que os outros fariseus e judeus da elite judaica pudessem vê-lo com Jesus, uma pessoa fisicamente simples, humilde, mas com envergadura moral que ele não imaginava quem era, né? A extensão mais robusta da divindade de Deus estava ali na frente dele. E Jesus, como sempre, nunca desperdiçava o seu tempo, jorra água viva em abundância como resposta, transbordando o recipiente espiritual, vamos dizer assim, de Nicodemos. E Jesus ainda chama a atenção de Nicodemos, é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Para fazer uma pergunta dessa para Jesus, né? Pode um homem adulto entrar no ventre de sua mãe? Então Jesus chama a atenção de Nicodemos 2 vezes. Eu lhe falei de coisas materiais e você não entende. Como quer entender das coisas espirituais? Já pensou se Jesus fosse explicar como é nosso lar? A colônia, nosso lar, da psicografia de Chico Xavier, de André Luiz para Nicodemos, há 2000 anos atrás, ele não estava conseguindo entender os princípios básicos da reencarnação. E um homem de alta cultura, alta formação nas leis do Antigo Testamento. Então, tudo que Jesus responde a Nicodemos, a humanidade toda já sabe hoje, pois todos nós encarnados já conhecemos o plano espiritual. Nós viemos de lá. Está na nossa consciência, está na nossa intuição. Está na nossa intuição. Então é bastante interessante. Hoje a posição que nós temos 2000 anos depois.
desse valiosíssimo diálogo, desse valiosíssimo ensinamento que Jesus faz a Nicodemos, que é o tema da noite e nos serve profundamente para a nossa reflexão. Então é bastante interessante. Nicodemos ainda pergunta para Jesus: mestre, Rabi, sabemos que viestes de Deus, porque ninguém faz estes milagres, estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então Nicodemos já estava, vamos dizer assim, quase pronto para mudar aquele raciocínio construído nas leis do Antigo Testamento, nas leis do judaísmo, que eram monoteístas, acreditavam num Deus só. Um dos motivos de Jesus ter escolhido aquela região para o seu trabalho. Mas eles tinham muita fé, mas ainda muito apegados a rituais externos. A reforma íntima que Jesus traz através do amor, da caridade, da humildade ainda não eram entendidos por esses judeus. Mas como que Nicodemos sabia da divindade de Jesus, e como Nicodemos chegou a essa compreensão? É o que eu disse há pouco, agora em outras palavras, é que todo espírito imortal, como nós, trazemos conosco o gene da divindade. Estamos em Deus tanto quanto Deus está em nós. Então qualquer um de nós pode ter essa compreensão. Basta raciocinarmos e refletirmos em relação às aparentes injustiças e injustiçados do nosso mundo. Analise isso. Por que uma pessoa nasce na costa leste da África, na Serra Leoa ou em outro país que está em guerra, ou aqui mesmo na Venezuela, onde não há o que comer, e outros nascem como descendentes do trono britânico, da realeza britânica, da realeza espanhola? Temos só uma existência, e Deus manda um numa situação de prova morar na Venezuela, e outro como descendente do trono britânico. Será que é razoável entendermos que há só uma existência com tanta diferença? Pessoas normais, outros nascem já com deficiências gravíssimas. Então, se nós trouxermos o próprio dia a dia para essa reflexão, a gente vai começar a abrir o pensamento, o raciocínio, para entendermos a pluralidade das existências, que é a única forma de explicar essas anomalias da sociedade. E se pudéssemos, como eu disse, que nós temos essa capacidade de compreensão por termos o gene divino no nosso espírito, se pudéssemos fazer um teste de DNA, eu sempre digo isso, do nosso espírito, a paternidade seria de Deus. O espírito tem o DNA divino, nós estamos em Deus, Deus está em nós, nosso código genético espiritual é divino. Se fizermos um DNA com o nosso sangue, sairá com certeza, com absoluta precisão, os nossos pais aqui na Terra. Mas se pudéssemos fazer um teste de DNA espiritual, sairia como o Pai, o nosso Criador, o nosso Deus. Deus não é todas as coisas, como acredita a doutrina panteísta ou o panteísmo, mas Deus está em todas as coisas. Então nós temos que entender que Deus está em nós e a gente precisa deixar que essas leis de Deus, gravadas de forma indelével no nosso espírito, sejam afloradas. Nós temos que florir espiritualmente onde estamos plantados, aqui e agora. Eu quero mudar de cidade, eu quero mudar de emprego. Não fique esperando isso. Vamos mudar a nossa conduta é agora, é hoje. Senão vamos ficar 100, 200, 300 encarnações estagnados e, como eu disse agora há pouco, essas encarnações intermediárias em mundos não felizes, a gente vai continuando nelas. E a gente procura a felicidade. E o único jeito é seguir as pegadas luminosas do Mestre. E Nicodemos quis dizer, então, quando ele começa a compreender Jesus, voltando a Nicodemos, que onde Deus assina tem amor, justiça e caridade. E que tudo que Jesus fez tinha a assinatura de Deus. Os sinais, os milagres que Jesus fazia
são perceptíveis para Nicodemos naquela época. E nós hoje, já percebemos essa assinatura divina que o Mestre nos deixou? Essa extensão robusta e clara da existência de Deus através dele? Tanto que muitas religiões, muitas filosofias confundem Jesus com Deus, de tão próximo que esse estava no Criador? Será que nós já deixamos que essa ficha caísse para entender isso e procurar mudar a nossa vida? Nicodemos estava assim no limite do entendimento religioso da época dele, de todas as suas reencarnações até aquele momento. Mas ele já estava no ponto de entender as leis divinas. Aceitou Jesus como a extensão de Deus, como Filho de Deus. Nicodemos começa a perceber que Jesus é a testemunha viva do reino de Deus. Como nós estudamos no capítulo 2, que quando ele conversa com Pôncio Pilatos, porque ele diz que testemunhou o reino que não era daquele mundo, que é o reino de Deus. Quem testemunha é quem esteve lá. Testemunha ocular, que viu, que presenciou. E Nicodemos percebe isso. Então todo resgate, toda dívida, a gente tem falado nisso. Muita gente acha que a reencarnação é só para pagar a conta. É também. E pode ser até o ponto principal, mas há alguns detalhes sobre as nossas sucessivas reencarnações solidárias entre si. O que são reencarnações sucessivas solidárias entre si? Uma está emendada na outra. A conta continua. Eu cometi um erro, mas tem 100 encarnações, prescreveu. Não, prescreveu não. A divindade, Deus está esperando a melhor oportunidade para você resgatar. Porque nós temos que resgatar. Eu resgato só da forma da lei de Italião, do Código de Hammurabi, só dente por dente, olho por olho? Não. Todo resgate espiritual pode ser feito com amor, com trabalho no bem. Mas ao encarnarmos, ao reencarnarmos, a gente esquece os nossos compromissos e responsabilidades. A gente deixa futilidades tomar conta da nossa vida. E às vezes, ainda pior, cometemos erros até mais graves do que já foram cometidos. Por isso que a gente vê esse sofrimento aí nosso, de cada um de nós e ao nosso redor e do próprio planeta. A providência divina, ela não desce até nós para errar conosco. Quando erramos aqui, nós erramos por nossa conta. Cada um tem a contabilidade espiritual individual. Não pagamos conta de Beltrano nem de Cicrano, e Cicrano e Beltrano também não pagam conta para nós. Então não coloquemos essas falhas nossas na conta dos outros e muito menos na conta de Deus. Não há injustiçado e não há injustiça real. Não há injustiçado, há injustiças aparentes. Se você for analisar que existe uma vida só, você não vai encontrar resposta nessas injustiças que a gente vê por aí, conosco mesmo também, talvez, mas essas injustiças são aparentes. E Nicodemos percebe tudo isso nesse diálogo com Jesus. Ele percebe todas essas questões há 2000 anos atrás. Eu digo uma outra questão da reencarnação que é bastante interessante. Eu lembrei de um exemplo aqui, que é contado numa colônia espiritual, no ministério da reencarnação. Dizem que quando se está lá, está todo mundo doido para reencarnar, para fazer a coisa andar, para corrigir erros, rever espíritos queridos e tal, pessoas queridas. Mas tinha uma reunião lá com mais ou menos 300 espíritos que estavam propensos a reencarnar, querendo reencarnar. E o diretor encarregado, o espírito encarregado nesse encaminhamento reencarnatório, pergunta: eu quero um voluntário para reencarnar agora na cidade tal, que teve um irmãozinho nosso que acabou de reencarnar e ele há dezenas de reencarnações que esse irmãozinho está lá e ele não consegue pagar de uma forma menos contundente um erro que ele cometeu aí há 100 encarnações atrás. Ele tirou a vida de uma pessoa, não conseguiu resgatar, como eu disse que é possível pelo trabalho no bem.
Então agora a lei de Italião para ele é o único recurso. A dor e o sofrimento é o último recurso pedagógico agora para ele. Então eu preciso de um voluntário para reencarnar agora, e esse voluntário vai crescer com ele, quando estiver na fase adulta, vai tirar-lhe a vida. Eu preciso de um voluntário para tirar a vida desse irmãozinho que já está encarnado, para ele pagar a conta dele. Alguém se habilita? Uma plateia com mais ou menos 300 espíritos querendo reencarnar. Teve um que levantou a mão assim pela metade, sem muita convicção. O espírito coordenador falou: então tá bom, você vai ser o nosso voluntário, você vai reencarnar para tirar a vida desse outro que já está lá, para pagar a conta para ele. Mas tem um detalhe: se você fizer isso, essa falta, esse erro vai ficar na sua conta. Aí o espírito que foi voluntário pensou: então não estou fazendo vantagem nenhuma, eu achei que eu ia ajudar o outro. Mas então o erro vai ser agora meu, eu que vou ter que pagar. É claro que essa é uma história fictícia, mas para deixar claro uma coisa: qualquer empreitada para o mal, Deus não faz parte. Ninguém vem com destino, com o objetivo de fazer o mal para alguém. Se isso acontece é por nossa conta, repito. Então esse exemplo fictício aí que eu dei é justamente para deixar bem claro que a gente vai ter sempre a opção entre fazer o certo e o errado. E quando a gente opta em fazer o errado, vai para a nossa conta e não tem jeito, é nós que vamos saldar de alguma forma. Pode demorar 10 encarnações, 1000, 1 milhão, não sei, enquanto não pagar. Tá lá, não prescreve. Não é igual às leis que prescrevem os crimes, prescrevem as dívidas, não é. A justiça divina funciona mesmo, não é igual à justiça humana. Então, como eu estou dizendo, que qualquer empreitada para o mal, Deus não faz parte, a gente tem que raciocinar também que a dor e o sofrimento são os últimos recursos pedagógicos utilizados por Deus para patrocinar, para nos conceder a lição do aprendizado moral, para nos patrocinar a lição do aprendizado moral. O aprendizado moral ele pode vir de muitas formas mais sutis, suaves e agradáveis. A dor e o sofrimento são os últimos recursos pedagógicos que a espiritualidade utiliza, utilizando as leis de Deus. A escola da vida todos os dias nos oferece um teste de múltipla escolha. A escola da vida todos os dias nos oferece um teste de múltipla escolha. Como você prefere evoluir moralmente nessa encarnação? Como você prefere evoluir moralmente, espiritualmente nessa encarnação? Letra A, pelo amor e a caridade. Letra B, aprender pelo conhecimento. E letra C, aprender pela dor e sofrimento. Quando a gente está encarnado, a gente só marca a letra C. Aprender pela dor e sofrimento. Quando a gente estava em estado espiritual, na erraticidade, preparando para reencarnar, a gente não, eu vou vou reencarnar e vou resgatar tudo pelo trabalho no bem, pelo amor e pela caridade. Letra A, a gente abandona. A pelo conhecimento, ajudando as outras pessoas intelectualmente, também não. Mas sobra sempre a letra C. Aprender pela dor e sofrimento. Isso é hora de nós nos conscientizarmos para mudar isso. Vamos começar a aprender de outra forma, trabalhando no bem. A frase de Chico Xavier é bastante conhecida através do Espírito Emmanuel, que diz que quando a justiça divina vem bater a sua porta, se lhe flagrantear trabalhando no bem, se te pegar trabalhando no bem, a justiça que foi lá para te cobrar a sua dívida, ela vira as costas e suspende a sua dívida por prazo indeterminado. E quando retorna, vai retornar mais suave, porque você já amenizou a sua dívida trabalhando na caridade, trabalhando no bem, trabalhando no amor. Ensinamentos de Francisco Cândido Xavier. Então a gente precisa entender que a gente reencarna para aprender a lição.
a gente reencarna para restabelecer o roteiro perdido. Um dia a gente vem para reencontrar esse roteiro. E como eu disse no início da nossa reflexão, muitas vezes com pessoas, ou é quase sempre com pessoas que a gente precisa resgatar alguma coisa. Aquele filho difícil, aquela esposa e aquele marido difícil. Muitas das vezes a gente precisa aprender a conviver com essas pessoas para testar a nossa paciência, testar o nosso perdão, testar a nossa capacidade de entender o outro e nunca achar que é só o outro que tem defeito, porque na maioria das vezes o defeito é nosso mesmo, mas a gente enxerga com facilidade o do outro. Então essa reencarnação tem esse objetivo de nós aprendermos essa lição, esse nosso resgate, essa nossa renovação. Essa nossa renovação. Porque como eu disse que Deus não erra conosco, que Deus não errou com você e não errou comigo, mas Deus está junto conosco agora para ajudar-nos a renovar, a nos renovar e nos ajudar a restabelecer o roteiro certo nas pegadas luminosas do Mestre, de Jesus Cristo. Então a luta maior é conosco mesmo, é com nós mesmos. Vamos seguir em frente confiando em Deus. Tem um livro, salvo engano, é o livro da sabedoria, que tem a seguinte expressão: eu era um bom menino, por isso eu caí num corpo perfeito. Eu era um bom menino, por isso eu caí num corpo perfeito. Lei de causa e efeito. Eu era vida passada, vida anterior, e eu caí, ou seja, reencarnei num corpo perfeito porque eu tive esse merecimento e eu preciso usar isso dessa forma. Eu não tenho um corpo tão perfeito assim, não tem problema, mas nós temos outras aptidões, outras oportunidades de seguir em frente com dificuldades as mais variadas possíveis. Mas precisamos entender que isso foi uma coisa construída por nós. Nós, como artífice do nosso próprio destino, outrora cometemos alguns erros, estamos colhendo agora alguns espinhos. Então, para colher flores e nem tantos espinhos no futuro, a plantação agora precisa ser mais certeira, mais sadia, mais correta. Então, vamos trabalhar o agora para que amanhã seja melhor. Ainda trabalhando nesse diálogo com Nicodemos de Jesus, é um tema bastante profundo que nós não temos a pretensão de exauri-lo, claro. O capítulo 4 deve ser lido com bastante atenção, do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas em que está baseada a reencarnação? Como eu disse, várias passagens dos profetas de Jesus, com ele dizendo que claramente a reencarnação de João Batista, que foi o profeta Elias, essa conversa com Nicodemos, são muitas passagens que nos deixam essa clareza. E a reencarnação, ela é um instrumento de justiça, de progresso, de aprendizado e para provas e expiação também. É bastante complexo o sistema da reencarnação. Então o objetivo dela é a expiação muitas vezes, mas é o aprimoramento progressivo da humanidade, sem o qual não haveria justiça. É um instrumento então da justiça divina, com certeza, a reencarnação. A cada nova existência, o espírito dá um passo a mais no caminho do progresso. Quando ele já estiver despojado de todas as suas impurezas, não tem mais necessidade na vida corpórea, na vida corporal, não tem mais necessidade das provas na vida corporal. Outros mundos serão habitados, onde o perispírito é mais sutil, mais leve, e esses sentimentos, essas emoções de dor, de medo, de sofrimento, elas estarão muito menos presentes nos mundos de regeneração, nos mundos superiores. A gente vai demorar muito a chegar lá, mas a gente precisa caminhar. Quanto mais a gente ficar parado, mais tempo a gente demora em situações que a gente quer mudar. Todos queremos mudar. Um bom pai sempre deixa para os seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Sempre tem conserto. Não lhe diz a razão que seria
é injusto privar para sempre da felicidade eterna algum filho de Deus? Privar da felicidade eterna algum filho de Deus? Será que Deus faria dessa forma? A visão do inferno, por exemplo, como penas eternas. Então a reencarnação vem para consertar. A gente vai consertando os nossos erros. E não existe penas eternas, senão Deus não seria um Deus de amor. Por um erro de 1 minuto, de 10 minutos, onde se comete um homicídio, se acaba com a vida de uma pessoa, de uma família, essa pessoa que teve essa infelicidade vai ficar perpetuamente, eternamente no inferno? Não é razoável, não é razoável. Mesmo esses que a gente julga que não merecem, a gente julga sempre equivocadamente, que não merece, todos eles merecem, como nós, a oportunidade de resgatar os erros. O que nós não podemos fazer ou concluir numa primeira oportunidade, o que a gente não puder fazer de uma vida só, que eu estou dizendo, a gente vai ter outras para dividir essas tarefas e fazer. Mas Deus quer de nós ação. Deus quer de nós conduta espírita, conduta cristã. Se o destino do homem está inexoravelmente fixado após a sua morte, se a gente tem um destino certo, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança e não teria tratado cada um de nós com imparcialidade e justiça. Em outras palavras, somos o artífice e o construtor do nosso próprio destino e a lei de liberdade, como lei natural, como lei divina, nos confere essa capacidade de escolha. Nós escolhemos a todo momento. Nós escolhemos a todo momento. Eu sempre digo a questão que é você estar na sua casa e a gente sempre sente, pensa e faz. Essa é a sequência da nossa vida. Sentimos, pensamos e fazemos. Nas pequenas coisas. Se você está deitado na sua cama e sente fome, você pensa, eu preciso comer algo. Aí você levanta e vai comer. Até em coisas simples como essa alimentação, você passa por esse processo de sentir, pensar e agir. Você sente frio, então você pensa, eu preciso colocar um agasalho. Aí você levanta e vai até onde está o agasalho para vesti-lo. Então essa liberdade de escolha ela vai se evoluindo, progredindo a partir do momento que a nossa inteligência progride. Porque o progresso intelectual ele serve para discernir o bem e o mal e para nos propiciar escolhas mais acertadas. Por isso que quanto mais nós nos desenvolvemos, a nossa responsabilidade é maior. É como você dá a uma criança de 3 anos uma responsabilidade por determinadas escolhas em relação ao adulto de 30, 40 anos. Né? Não podemos dar a crianças de 3 anos a mesma responsabilidade de um adulto. Então, se acreditamos na justiça divina, nós não podemos esperar para sempre, por toda a eternidade, estar em pé de igualdade com aqueles que agiram melhor do que nós. Por exemplo, um Paulo de Tarso, que numa existência só fez aquele trabalho que ele fez, Francisco Cândido Xavier, Gandhi e muitos outros que estão na nossa frente, caminhando rumo à luz, nós temos que nos inspirar nesses ícones do cristianismo, nesses ícones do amor e da caridade para caminharmos nesse sentido também. E nunca tudo está perdido, nunca tudo estará perdido, não. Sempre teremos uma nova oportunidade. E essa agora já é uma que foi dada a nós. Vamos aproveitá-la, porque temos uma nova vida, então nós temos uma nova oportunidade. E ninguém reencarna apenas para resolver o passado. Ninguém reencarna apenas para resolver o passado. Resolver o passado é um dos pontos, mas a gente reencarna para construir o futuro. A gente programa o nosso futuro hoje e agora.
Eu acho que eu passei um pouco do tempo, porque o tema é bastante complexo e profundo, e a gente deixou aí apenas superficialmente alguns pontos desse maravilhoso capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não for gerado novamente, de acordo com a tradução original grega, se não for gerado novamente, o que deixa ainda mais claro a reencarnação, o princípio da pluralidade das existências. Uma boa noite a todos. Terça-feira que vem, às 19 horas, ao vivo, como hoje, estaremos novamente reunidos para mais um estudo seguindo a ordem cronológica do Evangelho segundo o Espiritismo. Estaremos estudando o capítulo 5. Um abraço a todos que estão aí conosco. Desculpe não falar o nome de todos, mas estou vendo aqui muita gente já assistindo, muita gente compartilhando. Que as luzes, as bênçãos e a paz do nosso Divino Mestre estejam com vocês, com sua família, estejam comigo, estejam com a minha família, estejam com todos nós, com toda a humanidade, que a gente possa caminhar firme, aproveitando essa oportunidade de hoje que nos é dada para construir um futuro melhor para nós e para todos que nos rodeiam. Um grande abraço e até terça-feira que vem, se Deus quiser.